Olá, seja muito bem-vindo à quinta aula do módulo 3 e nessa aula você aprenderá sobre simetria e assimetria. Vem comigo! A simetria é definida como proporções equilibradas ou beleza da forma decorrente das proporções equilibradas. Nós também podemos dizer que algo simétrico corresponde em tamanho, forma e posição relativa dos elementos em lados opostos de uma linha divisória ou plano médio, ou ainda em torno de um centro ou eixo. Esse equilíbrio é esteticamente agradável. Ele equilibra o peso visual de uma imagem, para que os nossos olhos não sejam atraídos aí para outro elemento ou espaço em particular. Ele também nos ajuda a absorver e dar sentido às informações visuais rapidamente. Equilibrar a composição envolve organizar tanto os elementos positivos quanto os espaços negativos, de tal forma que nenhuma área do design aí se sobrepõe à outra. Sendo assim, tudo funciona junto e se encaixa perfeitamente. As partes individuais aqui contribuem para a soma, mas não tentam se tornar a soma. Dá uma olhadinha então aqui nesse logo do Batman, né? De cara já dá pra gente notar que o design tem peso igual em ambos os lados, né? O que torna um design estável, certo? Além disso, então, todos os elementos aqui foram organizados, tanto os elementos positivos quanto os espaços negativos, de tal forma que nenhuma área aqui do design está se sobrepondo à outra. E é por isso que a gente tem uma composição muito equilibrada dentro desse design, dentro desse logo aqui do Batman. A simetria satisfaz o nosso desejo de ver ordem e harmonia em nosso mundo. No design gráfico, os visuais simétricos são criados com propósito e precisão e podem transmitir simplicidade e formalidade, que são removidas do caos. Simetria também é economia, simetria é simplicidade e a simetria também é elegância. A falta de simetria, por outro lado, pode criar uma sensação de desordem e desequilíbrio e pode tirar o foco de elementos específicos que você queira aí ressaltar em algum design. Você equilibra um design visualmente porque você quer equilibrar os pontos de interesse em uma composição. E você faz isso para que o espectador passe mais tempo aí em todas as informações que você deseja transmitir. As capas dos livros do Michael Chabon, por exemplo, costumam sempre incorporar aí a assimetria. Sem o equilíbrio adequado aí, né, essas capas se tornariam um tanto opressoras, mas é a simetria que está permitindo que todos esses elementos aqui coexistam em harmonia. Com certeza tem uma razão aí, né, pela qual os logotipos mais simétricos, mais famosos que nós conhecemos, pertencem às empresas automotivas, certo? Esta indústria deve comunicar estabilidade e segurança ao promover suas marcas, já que os carros geralmente não são feitos para diversão, mas sim para viagens seguras. Portanto, é provável que os clientes se sintam mais atraídos por logotipos que evocam a sensação de proteção e estabilidade sobre os dinâmicos, como esse exemplo aqui da Toyota. Um perfeito exemplo de logotipo simétrico, né? Tudo se encaixa aqui, tanto os elementos positivos quanto os espaços negativos, tudo muito harmônico, né? Que traz aí uma sensação de estabilidade aos espectadores. Existem 4 tipos de simetria. A simetria rotacional, que é alcançada quando todos os elementos de uma imagem ou objeto giram em torno de um centro comum, né? Esse tipo de simetria é comum tanto na natureza quanto na vida humana. Pense em uma estrela do mar, né? Ou girassóis, onde todos os elementos se voltam ali ao ponto central da espécie. Mas quando a gente fala de pinturas ou obras feitas por humanos, tenta pensar ali nas pinturas feitas nos tetos de igrejas, né? Nas mandalas ou até mesmo em alvos de dardos, né?
Todos os elementos desses designs são igualmente espaçados em torno de um ponto central e podem ocorrer em qualquer ângulo ou frequência. Utilize sempre essa técnica quando você quiser retratar movimento, né? Porque a simetria rotacional passa justamente a sensação de progresso ou movimento. Depois nós temos a simetria translacional, que ocorre quando o elemento é repetido em diferentes locais de um determinado espaço, mantendo a sua orientação geral ou exata. Uma dica aqui é você utilizar essa técnica como um elemento passivo para criar ali padrões de fundo, né? Porque esse tipo de design preserva sua orientação e pode tecnicamente ir em qualquer direção, enquanto seus elementos criam um ritmo visualmente atraente. Depois nós temos a simetria do espelhamento, né? Que é basicamente o que vem na nossa cabeça quando vimos a palavra simetria. Ela representa o espelhamento dos lados de uma imagem em torno de um eixo central. A regra é que um lado do eixo seja exatamente refletido do outro lado. Use esse tipo de simetria quando você quiser dar um peso visual igual em ambos os lados da imagem. E por fim, nós temos a simetria do espelho deslizante, que nada mais é do que a combinação do reflexo em uma linha e uma translação ao longo dessa linha. E semelhante à simetria translacional, a simetria do espelho deslizante existe apenas para padrões infinitos. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a assimetria, né? Porque qualquer lição sobre simetria é consequentemente uma lição sobre assimetria. Se uma imagem não é simétrica, já é considerada assimétrica por padrão. A assimetria ocorre quando o peso visual dos elementos em um eixo é desigual ou desequilibrado. E assim como a simetria, a assimetria também é comum na natureza e em nós mesmos. É só você pensar aqui nos galhos de uma árvore, né? Ou então nos lados direito e esquerdo do nosso cérebro, sendo destros ou canhotos. E da mesma forma, no design gráfico, a assimetria pode ser utilizada para transmitir variedade, complexidade e imprevisibilidade. Ela também nos ajuda a chamar a atenção para certos elementos e criar uma composição mais ativa e dinâmica. Um ótimo exemplo para representar a assimetria é a campanha da Airbnb de 2017, We Accept. Segundo eles, não importa quem você seja, de onde você é, quem você ama ou quem você adora, você merece pertencer. Vamos dar uma olhadinha? Então, como dá para notar aqui nesse vídeo da Airbnb, nós temos claramente a assimetria trabalhando aqui com diversos rostos diferentes unidos a um eixo central. A assimetria não precisa necessariamente incluir a confusão de elementos visuais. Ela também pode ser obtida ajustando uma pequena parte de um design simétrico ou dividindo um grande elemento visual de um lado do eixo em elementos menores de outro lado. Você também pode combinar simetria e assimetria para obter bons resultados. Equilibre as formas simétricas de forma assimétrica ou equilibre as formas assimétricas de forma simétrica. Divide as formas simétricas com uma marca aleatória para adicionar interesse. Contraste a simetria e a assimetria em sua composição para fazer os elementos receberem mais atenção. Esse redesign de Matrix 2 é um ótimo exemplo de simetria na assimetria. Então, aqui a gente tem letras perfeitamente centralizadas que criam simetria dentro de uma composição assimétrica ativa.
O contraste de posicionamento e cor cria um ritmo visual nessa composição. Então, a gente tem simetria dentro da assimetria, uma combinação que aqui, utilizada da forma correta, ficou perfeita e harmônica. Ou seja, você pode fazer uma imagem estritamente simétrica, brincar com a assimetria ou encontrar um equilíbrio delicado entre os dois.